Bem-vindos, nono ano, à nossa aula de correção de exercícios do módulo 33, continuando a estrutura do texto dissertativo. Na aula retrasada, nós estudamos o texto dissertativo Discussão de Ideias. Na aula passada, nós estudamos a estrutura do texto dissertativo. E hoje faremos a correção de exercícios, que vai da página 91 a 96. Vamos lá? Lá na apostila de vocês, na página 91, iniciamos então com o em casa. 1A. Fragmento a seguir foi extraído de artigo publicado num jornal e aborda a falta de domínio da língua inglesa por parte dos brasileiros. Ao transcrevê-lo, no entanto, extraímos a conclusão escrita pelo autor. Leia-o com atenção e escreva uma conclusão para ele. Bomba em inglês. Relatório de uma instituição internacional que mede a proficiência e habilidade em inglês testou 2 milhões de pessoas de 16 a 30 anos em 44 países. O Brasil pegou um opaco 31º lugar, atrás de, por exemplo, Portugal, Argentina, México, Arábia Saudita, El Salvador. É mais uma derrota para nossas cores em educação. Isso num país em que, ao sair à rua, ligar a TV ou acessar a internet, o cidadão é assolado, quase à asfixia pela língua inglesa. Nenhuma loja brasileira faz mais liquidações ou dá descontos, oferece sales ou 50% off. Ninguém faz mais entregas, faz delivery. Ponta de estoque é outlet. Um resort promete all inclusive, café da manhã, almoço e jantar. E a comédia em pé passa hoje por novidade com o nome de stand-up comedy. Ninguém mais apoia ninguém, dá suporte. Um comercial de TV vende uma tela touch screen. Aliás, nada supera as legendas. No único filme, a neta, granddaughter, se torna a filha mais velha. O rapaz pergunta à moça: Are you in love? Está apaixonada? E a legenda mostra: Você está no amor? Mais hilariante mesmo é o personagem que se descabela e grita: I can't help myself, I can't help myself. Não consigo evitar, eu não consigo evitar. Enquanto a legenda diz: Não posso ajudar a mim mesmo, não posso ajudar a mim mesmo. Então, nesse exercício A, os objetivos são que vocês exercitem a capacidade de leitura a fim de depreender o tema e a tese do autor e produzir uma conclusão coerente para esse texto que nós lemos. Então, ele dá umas dicas. Ao escrever, produza apenas um parágrafo, no máximo de 3 a 4 linhas, reafirmando a tese exposta ou fazendo um breve resumo das ideias principais. Utilize conectores que estabeleçam a ligação do parágrafo com as ideias anteriores e que revelem ao leitor que se trata da conclusão, da continuação. Exemplos: então, finalmente, para resumir, portanto, isso nos leva a dizer que, isso nos leva a concluir que, em síntese, com tudo isso. E aí vocês vão conseguir fazer uma conclusão. AB. A seguir, você encontrará alguns textos sobre a conexão constante à rede de computadores, internet. Leia-os e grife ou anote em seu caderno. Todos os argumentos favoráveis ao uso constante da internet. Todos os argumentos contrários. Qual vai ser o objetivo desse exercício B? É retomar a diferença entre tese e argumento, identificá-los nos textos que nós vamos ler e perceber quais são os argumentos favoráveis e quais são os contrários, sobre o mesmo tema, ou no mesmo texto, para que vocês façam uma produção textual. Agora, lá na página 92, vamos então à leitura do texto 1, Detox Digital. Demorei a perceber, achava que sempre era eu quem estava no comando da situação. É assim com qualquer dependência. Achei que sabia tirar o melhor proveito dos eletrônicos, dos sistemas, dos sites, das redes sociais, mas agora reconheço que não. Agora reconheço que quem mandava no meu tempo não era eu, era o fluxo dos aparelhos e sistemas eletrônicos que eu uso. Era qualquer um, menos eu. Comecei a desconfiar de que havia algo errado quando meu tempo desapareceu.
Sim, desapareceu, escafedeu-se, sumiu. Por mais horas que ficasse à frente do computador todos os dias, tentando sofregamente trabalhar, minha produtividade caiu a um nível insuportável. Comecei a sentir falta de música, uma falta profunda, daquelas de quem um dia considerou a hipótese de se tornar musicista. Mas, sempre que queria ouvir música, pegava o iPhone, com a incrível discoteca acumulada ali, e antes de ouvir, lá estava eu distraída com notícias, e-mails, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Isso aconteceu centenas de vezes. Eu simplesmente não conseguia ouvir música. Algo semelhante se passava no computador. Sentava para escrever e antes de começar, lá estava eu apagando propaganda não solicitada, lendo boletins variados, vendo fotos de desconhecidos, lendo textos que nada me acrescentavam e me deixando distrair. Vida profissional e pessoal se misturam na internet. Quem no Brasil tem coragem de recusar um colega? Ou quem sabe, um superior no Facebook? Arriscar coisas perigosas, como escrever no celular enquanto caminha ou dirige. Ouvir reclamações por dar mais atenção ao seu bichinho eletrônico do que a pessoas do seu lado. Não se lembrar do que as pessoas falaram, pois a sua atenção estava com o aparelho. Gastar mais tempo na internet do que em pessoa com os melhores amigos. Ter a ilusão de saber como estão os familiares apenas pelo que publicam no Facebook. Pôr o telefone sobre a mesa do restaurante antes de pegar o cardápio. Frequentar ambientes em que todos ficam lendo mensagens em vez de conversar. Estou aprendendo a me desligar, estou aprendendo a me religar, usando a tecnologia a meu favor. Não é fácil, mas estou confiante. Agora, lá na página 93, o texto 2, desculpa para recaídas. Os dependentes de tecnologia têm sempre mil desculpas para defender o vício. Os profissionais vão dizer que precisam ficar a noite e dia disponíveis. Mães e pais vão dizer que não desgrudam do celular para receber ligações dos filhos, mesmo quando esses estão ocupados na escola. Filhos vão dizer que precisam falar com os pais, mesmo os que costumam ficar sem bateria ou fora da área de alcance, justo quando são procurados. A grande maioria dos dependentes elogia todos os benefícios da vida online. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, reduzir distâncias, ter acesso a mais informações, descobrir coisas novas, fazer mais contatos, expor-se para o mundo, tudo isso é possível. Mas, na real, quando a pessoa se torna um dependente, isso tudo se torna praticamente impossível. Checar e rechecar a cada minuto e-mails, notícias e redes sociais pode ser algo angustiante e improdutivo. Ver milhares de pessoas online, mas pouquíssimas pessoalmente. Tenho acesso à informação de toda a internet mundial, mas frequentemente não sei nem por onde começar. De tanta bobagem que me rouba o tempo. Posso me expressar livremente, mas sou obrigada a me deparar com comentários preconceituosos, mal informados e mal escritos, de pessoas que nem conheço. O lado B da internet é imenso, mas qual é a linha que separa o uso produtivo, divertido, enriquecedor da pura dependência improdutiva que traz sofrimento? O problema em ficar distraído ou simplesmente entretido na internet é a perda de tempo e a dificuldade de se aprofundar. O problema das mensagens curtas e rápidas é que nos consome um tempo enorme e raramente são profundas. O problema do excesso de informação é a nossa dificuldade em selecionar, processar e reter o que importa. Quem se preocupa com o futuro dos adolescentes hiperconectados de hoje? Teme que eles possam deixar de desenvolver capacidade de pensar com profundidade e possam perder o traquejo social na vida real. Quem não se preocupa com isso? Acredita na capacidade de o cérebro aprender a alternar tarefas profissionais e pessoais com rapidez e eficiência. Defende que a sociedade vai ficar cada vez mais culta, pois terá a oportunidade de fazer pesquisas mais amplas e profundas, aproveitando a chamada inteligência coletiva da internet, ou seja, a colaboração.
Ainda na página 93, o texto 3. Tecnoestresse. Pesquisar no Google, mandar um torpedo pelo celular, atualizar o Twitter e postar fotos do Facebook são algumas atividades que crianças e adolescentes são capazes de executar, todas praticamente ao mesmo tempo. Para o pediatra americano Michael Rich, professor da Universidade de Harvard, o impacto das mídias digitais tem efeitos de ordem física e social. Do ponto de vista da saúde, o principal risco é o da obesidade. Do social, o fato é que, quanto mais conectados, mais isolados os jovens ficam no sentido das relações pessoais. É como ver casais de mãos dadas e falando ao celular com outras pessoas. Segundo o neurologista pediátrico Eduardo Jorge, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisas já associam overdose de tecnologia com problemas neurológicos e psiquiátricos. Mas é claro que nem tudo são pedras no mundo virtual, como explica Eduardo Jorge. Pesquisas também mostram que crianças usuárias de tecnologia da informação são mais ágeis, mais inventivas e têm uma capacidade maior de raciocínio em alguns testes de QI. A tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, do qual elas tenham que ficar afastadas, afirma. Devem ser estimuladas a fazer bom uso, com limites. Então, lá na página 94, texto 4 agora. Uma semana sem conexão. Como assim, e-mail? Se a proposta era ficar sem conexão? Esse ato falho marcou o início da conversa pelo Facebook entre a reportagem e o estudante Francisco Feli Marques, 14 anos, que concordou em ficar uma semana sem usar computador, celular e videogame. TV não entrou no pacote e o sacrifício seria grande demais. Chico pediu autorização aos pais para participar da experiência e ficou acertado que o jejum começaria na segunda-feira seguinte. Até lá, ele teria tempo para adiantar as lições que precisassem da internet e do computador. Ele é aluno do 9º ano. Chico usa a internet por mais ou menos 1h30 por dia. Outro hábito é o videogame, que costuma entretê-lo por 30 minutos diários. Após o teste, Chico recebeu a repórter em sua casa com as anotações sobre o que fez nas horas vagas. Não foi muito fácil. A curiosidade de saber se tinha alguma coisa nova no Facebook era grande. Ficar sem jogar também foi um pouco ruim, mas tirando isso, foi tranquilo. No tempo livre, procurei jogar mais bola aqui no prédio com os amigos, ver mais TV e estudar mais. No final das contas, foi legal. Quanto tempo aguentaria sem usar nenhuma dessas mídias? Acho que uns 15 dias no máximo, calcula. E seus pais, o que acharam? Meu pai concordou. Minha mãe só ficou um pouco preocupada por causa do celular, porque eu sempre ligo para perguntar se eu posso fazer alguma coisa. Mas ela achou bom. Pensou que eu ia usar o tempo para estudar mais. Até que eu estudei um pouco mais. A experiência também serviu para que ele passasse a anotar as lições de casa na agenda. Antes, checava as tarefas no site da escola. Acho que foi bom assim. Na opinião da mãe, a semana foi positiva. Ele aproveitou para ler o livro que a escola pediu, coisa da qual não gosta, mas parece que se interessou mais, conta. Além disso, jogou mais futebol, frequentou a academia do prédio, andou de skate e enumera. Então, a questão B. Nós lemos alguns textos sobre a conexão constante à rede de computadores e internet. A sua missão qual era? Era grifar ou anotar em seu caderno todos os argumentos favoráveis ao uso constante da internet e todos os argumentos contrários. Você conseguiu? Vamos para a questão 2. Retorne o texto que você escreveu em classe. É um texto, pessoal, que estava na página 90, que era atividade em classe que vocês fizeram na aula passada. No item 2 da seção atividade e revise-o cuidadosamente. Para isso, releia o texto e sempre que responder não a uma das questões, faça as alterações necessárias. Em seguida, passe o texto a limpo de acordo com as instruções. Então, é o seguinte, tem um quadro na próxima página. E esse quadro ele serve para que vocês façam um checklist se vocês colocaram tudo certinho
em relação à estrutura do texto dissertativo, ok? Lá no finalzinho da página 95, temos a atividade complementar. Abaixo você encontrará duas introduções para textos dissertativos que tratam do mesmo tema. A obrigatoriedade da leitura na escola. Leia-as. Introdução 1. No dia 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro. A relação das pessoas com os livros, porém, é muito diversificada. Há os que adoram lê-los, os que só leem por obrigação e os que nunca leem. Nas escolas ocorre o mesmo. Há alunos que leem com prazer e aqueles que não gostam de fazê-lo. Por isso mesmo, professores devem obrigar os alunos a ler livros. Introdução 2. No dia 29 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Livro. A relação das pessoas com os livros, porém, é muito diversificada. Há os que adoram lê-los e os que leem por obrigação, e os que nunca leem. Nas escolas ocorre o mesmo. Há alunos que leem com prazer e aqueles que não gostam de fazê-lo. Por isso mesmo, os professores não devem obrigar os alunos a ler livros. Então, vocês perceberam que essas introduções apresentam o tema de forma idêntica, mas são finalizadas com posicionamentos opostos sobre ele. Encontre argumentos que justifiquem cada uma dessas posições, teses, e anote todos que encontrar. Em seguida, escolha um dos posicionamentos. Copie a introdução correspondente em seu caderno e escreva. A. O desenvolvimento do texto. Um ou mais parágrafos expondo os argumentos que justificam a sua posição. Então, você tem que encontrar argumentos que justifiquem e anotar em seu caderno. B. A conclusão do texto. Escreva um parágrafo também, reforçando a tese inicial. Então, defina o seu próprio posicionamento sobre o tema e redija esta conclusão, com termos adequados, coerentes, para o que foi dito na introdução. Quando terminar, crie um título e passe a revisão textual. Então, pessoal, concluindo, eu fiz um checklist de tudo que foi feito nessa aula. Primeiro, a produção de apenas um parágrafo de no máximo 3 ou 4 linhas, reafirmando a tese exposta ou fazendo um breve resumo das ideias principais do texto 1A Bomba em Inglês. O segundo era ler e grifar ou anotar em seu caderno sobre os 4 textos de conexão constante à rede de computadores e internet, todos os argumentos favoráveis ao uso constante da internet e todos os argumentos contrários. E 3. Escrever o desenvolvimento e a conclusão para uma das introduções escolhidas, A1 ou A2, referente à obrigatoriedade ou não da leitura de livros nas escolas. Muito obrigada, então, por participarem da correção de exercícios. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um beijão e até!